Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom dia para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, agora 9 horas 32 minutos, uma quinta-feira quente aqui na Grande Porto Alegre. A temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 31 graus e 2 décimos, podendo chegar até os 37 graus nesta quinta-feira. Está começando mais um programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, no aplicativo Radiosnet, também no Facebook e no YouTube. Todo o nosso material já fica disponível assim que termina no Face e no YouTube, nas plataformas de streaming, podcast, Deezer, Castbox, Spotify, TuneIn. Nas segundas-feiras fazemos a atualização. E agora a grande novidade, também com o nosso material, os nossos programas disponíveis no Instagram. Programa de hoje, é claro que tem sempre a condução da nossa querida arquiteta Rafaela Ritter, que hoje recebe para conversar com a gente a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Thaís Coutinho de Oliveira, para falar sobre a perícia pela visão do magistrado. É claro, já estou com as duas aqui na tela e vou dar as boas-vindas à nossa querida Rafa e também à desembargadora Thaís Coutinho. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Tava com medo que eu não aparecesse no programa hoje. Rafaela, tu me dá cada susto, Rafaela. Tu me dá cada susto que tu não tem ideia. Falta 3 minutos para começar o programa e nada de tu aparecer, Rafaela. Ah, pois é. Fui dar uma volta. Fui no shopping e voltei. Bom dia. Mas isso não se faz com quem toma remédio para pressão, viu, Rafaela? Ah, tadinho. Ó, pobrezinho. Thaís, que honra te ter aqui. Muito obrigada. Desembargadora Thaís Coutinho de Oliveira, para nos dar essa visão do outro lado, né? A gente está aqui todo dia falando do lado do perito, do assistente técnico, né? De quem está tentando mostrar para o magistrado, né, o problema, né? Fazer a tradução do problema para o juiz, né? Para tentar entender um pouco daquela questão técnica que não é o métier dele. E agora a gente quer ver o outro lado, né? Entender como é que surgem as perícias. Como é que surgiu a perícia na tua vida, Thaís? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Alexandre. Obrigada pelo convite. A perícia na minha vida surgiu, a perícia judicial serviu logo em seguida que eu entrei na magistratura, lá nos idos de 1990. Porque, como tu disseste, para que serve o perito? O perito serve para aquela visão técnica que o juiz não tem. Porque coisas do cotidiano, coisas que são de conhecimento geral, ou coisas do direito, em princípio, se presume que o juiz saiba, né? Presume. Evidentemente. Assim como qualquer profissão, a gente presume que o profissional saiba. E uma série de demandas judiciais, eu diria que quase a maioria, necessita de conhecimento técnico que o juiz, em princípio, não tem. Então, ele se vale de algum profissional da área para fazer a tão falada perícia. Uhum. E a perícia, assim, tu tem contábil, tem de engenharia, no caso tem perícias médicas. Que tipo de perícia, assim, que tu mais solicitou no tempo que tu trabalhou como juíza? Bom, a perícia, o tipo de perícia depende muito do teu tipo de demanda, de onde tu trabalhas, em que área tu estás trabalhando. Vamos supor, alguém que trabalha numa área de família, essencialmente se vale de peritos do tipo psicólogos, assistentes sociais, esse tipo assim. Que não é o meu caso, há muitos anos eu estou fora da família. Como eu fiquei muito tempo na 8ª Vara da Fazenda Pública, que eram as demandas municipais, as perícias de que mais eu me valia na ocasião eram de engenharia e arquitetura. Uhum. No caso das avaliações imobiliárias, isso? No caso das avaliações, e depois eu segui me valendo desse tipo de perícia para vícios construtivos. Uhum. Agora, no tribunal, eu não trabalho diretamente com a perícia, quer dizer, eu não mando fazer a perícia, mas eu me valho dos laudos para o julgamento em 2º grau.
Isso eu ia te perguntar. Vamos dizer, a prova da perícia, né? A gente faz uma prova, a gente está inserindo uma prova dentro do processo. Ela é determinante para a tua sentença ou às vezes não é? Como é que tu interpreta isso? Tiveram situações, por exemplo, que o perito fez um laudo imprestável, um laudo que não deu para usar. O que é a tua experiência? Assim, vamos dizer assim, 90% dos casos a sentença é baseada na perícia ou não? Bom, vamos partir do pressuposto que a perícia era essencial. Porque muitas vezes acontece de ser determinada a perícia, mas ela não ser essencial para aquele julgamento da lide. Porque tinha um outro problema na relação entre aquelas partes que nem chegou a ser analisada aquela perícia. Vamos supor, algum problema de ordem processual, alguma ilegitimidade, alguma coisa assim. Mas, de regra geral, as perícias só são determinadas naqueles processos onde elas são essenciais. A perícia é uma prova, assim como a testemunha e diversos outros meios. Mas, de regra, por ser uma prova técnica, desvinculada do aspecto emocional da prova, que a testemunha traz em si, né, aquele aspecto de o que ela viu, de ela é amiga, ela é parente, ela é conhecida, ou ela não se lembra mais. Então, tirando esse caráter da prova testemunhal, a perícia, de regra, é a definitiva. De regra, é a solução da lide. Se a perícia era necessária, se foi uma boa perícia, ela é definitiva para aquele julgamento. Ela normalmente embasa o julgamento. Tá. E nas questões assim, por exemplo, o perito faz o laudo e às vezes as duas partes tentam impugnar o laudo, né? Assim, até tem uma amiga advogada que diz que quando o laudo é bom mesmo, as duas partes mandam impugnar, né? Então, tipo assim, tiveram situações que, por exemplo, o assistente técnico de uma das partes impugnou o laudo do perito e tu usou o laudo do assistente técnico? Teve situações... Te lembra de alguma situação? Já houve, porque muitas vezes o assistente técnico, em algumas situações, ele é mais qualificado que o perito. Principalmente em cidades muito pequenininhas do interior. Que tu nomeia ali os peritos que estão ao teu redor, e às vezes a parte traz um assistente técnico de um lugar maior, não quer dizer que necessariamente um assistente técnico, vamos supor, de uma capital, seja melhor que um assistente técnico do interior. Eu digo que já me aconteceu. E no local, nomeado no local, ser uma pessoa assim meia crua, e vinha um perito como assistente técnico acostumado a perícias. Já me aconteceu. Aí tu tem que justificar a tua decisão, né? Por que nesse quesito não estou usando o laudo do perito? Isso. Nesse quesito estou me valendo do que disse o assistente técnico. Porque o apanhado dele da prova, assim, o assado, foi melhor, foi mais razoável, foi mais embasado. Mas eu digo, Rafaela, que a boa sentença também não agrada a nenhuma das partes. É mesmo? Quando uma parte fica muito contente com uma decisão, pode ser que não é uma decisão muito boa. Então, igual, tu não está lá para agradar A ou B. Sim. Dificilmente uma perícia vai agradar totalmente o autor. Vai ter algum ponto da perícia que o autor vai dizer que o perito errou. E o réu da mesma forma. Já teve perícia que tu acompanhou? Já. Em que situação? Principalmente, assim, interdições, causas de família. Já teve. Correram campo afora, com o perito correndo atrás. Como é que é? Correndo campo afora e o perito correndo atrás. Acontece. Não, acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Por isso que eu acho incrível esse meio de perícia, porque a gente vê de tudo, pessoal. Realmente de tudo. Mas respondendo aquela tua pergunta que ficou para trás, sim, já teve laudos imprestáveis. E aí, e o perito é punido? Já chegou? Já teve alguma situação que tu viste nos teus anos de profissão
de fato, o Código do Processo Civil ser levado à risca no caso de punição, laudo imprestável, por exemplo? O laudo imprestável, por exemplo, a gente tenta esclarecer, tenta que o perito esclareça, pede que esclareça por escrito, 1, 2 vezes. Ou muitas vezes as partes fazem quesitos e pedem para chamar ele para ser ouvido em audiência. Daí tu chama ele, para ver se tu consegue esclarecer aquele laudo. Mas já teve vezes que mesmo assim... Mas isso se dá por imperícia daí, Thaís, do perito? Ou má fé? Eu acho que por imperícia, Alexandre. Uhum. Porque tu vai recebendo os currículos e vai nomeando os profissionais quando tu chegas numa cidade, normalmente por ordem. Eu recebi 3, 4 currículos para perícia nessa área, eu vou começar nomeando esse currículo, depois esse, depois esse. Então, às vezes, o profissional nunca fez uma perícia, ou o profissional realmente não tem conhecimento na área dele. Muita gente se forma e não sabe nada, né, do que aconteceu na faculdade, ou quase nada. Uhum. Esses são pontos muito específicos. O perito tem que saber aquele pontinho ali. Vamos supor, num vício construtivo de um processo X, ele tem que saber sobre fundação. No outro vício construtivo, ele tem que saber sobre acabamento, entendeu? E a questão agora das avaliações, Thaís, né? Tem uma decisão do TJRS e outros TJs aqui também do São Paulo, Minas, eu acho que quase todos os TJs do país, de que só engenheiro e arquiteto pode fazer laudo de avaliação imobiliária, né? Tu acha que essa decisão ela é bem difundida dentro do meio, entre os juízes? Porque a gente ainda vê muito corretor de imóvel sendo nomeado para fazer esse tipo de avaliação. Como é que tu vê, se tu que está dentro desse meio, está bem esclarecido isso? Tu acha que as pessoas estão bem a par dessa decisão? Porque as decisões do TJ, elas não são determinantes aos juízes de primeiro grau. O fato de, em um processo, o TJ ter dito, naquele processo específico, que a perícia tinha que ser feita por engenheiro e arquiteto, não quer dizer que o juiz lá do interior, muitas vezes o juiz não tem um engenheiro ou um arquiteto. Ou muitas vezes o que aquele engenheiro e o arquiteto vai ganhar para sair de uma outra cidade e fazer uma avaliação naquela comarcazinha do interior, não paga nem a gasolina do engenheiro ou do arquiteto, né? Então, eu acho que a gente tem que ponderar isso. Qual é o valor da causa, quanto sai para trazer um profissional de uma outra categoria. E muitas vezes o juiz tem que se valer de laudos do pessoal da cidade. Às vezes, até por quanto aquela terra é oferecida em algum site. Até disso, assim. Até disso. Isso em função do valor da causa, em função das condições das pessoas que estão envolvidas, nesse caso, seria isso? Exato, isso em função do valor que aquela causa envolve. Se a causa envolvendo um pedacinho de terreno, uma nesga de terreno, numa cidade que não é nem comarca, muitas vezes tem lugares que tem que ir estrada de chão, é inviável. Bom, e eu sempre falo, né, para o pessoal que está começando, para os alunos dos cursos de perícia que eu dou, que a melhor forma de tu começar a trabalhar, quer dizer, acho que a melhor não, é a única para iniciar a trabalhar através da JG, né? Tu concorda com isso? Tu acha que, assim, porque o pessoal fala, pois é, eu fui nomeada pela JG, mas não paga nem a gasolina, né? Tipo, né, não paga nem a gasolina. Não paga a gasolina aqui. Tu imagina se a pessoa tem que se deslocar 200, 300 quilômetros. Mas é uma forma... Eu falo assim, eu tenho essa visão, tá? Vê se tu concorda comigo. É uma forma de tu fazer o teu trabalho, o juiz conhecer o teu trabalho, e também é um pretexto para tu falares com o juiz, porque vocês são difíceis de acessar, né? Não é muito assim para chegar em vocês, né? Rafael, tem que passar por várias etapas até chegar no juiz, né? Daqui a pouco ela vai dizer que a gente não é simpático, quer ver? Vai seguindo, tu viu que gradativa, né? Começou a falar mal dos juízes. Assim,
Eu sempre digo que quem come a carne tem que roer o osso. Uhum. No meu caso particular, perito que não aceitava a nomeação pela gratuidade judiciária, para ganhar aquele valor, talvez até meio simbólico em algumas perícias, eu não nomeava para outros processos. Uhum. Né? Eu acho que assim como tu, vários outros, né? Uhum. Porque assim, porque senão é assim, nas boas perícias, temos uma fila de profissionais para fazer. Nas perícias, más perícias de gratuidade ou de valores irrisórios, não temos ninguém para fazer. E aí não conseguimos fazer o processo andar. Uhum. Porque o objetivo do juiz é que aquele processo ande. Uhum. E aí não tem dinheiro, o valor é irrisório, o valor da perícia também é muito baixo, ninguém quer. Uhum. E de praxe, então, assim, no momento que o profissional entra, né, que é o que eu falo sempre, no momento que tu tem uma perícia, que tu foi nomeado, que tu tem um trabalho para fazer, inventa um pretexto para falar com o juiz, porque eu acho que esse tete-a-tete, essa conversa é importante senão tu é só mais um nome numa pilha, né? Tu é só mais um profissional que está ali, mas eu acho que, como em qualquer processo de prospecção e venda profissional, né? Esse contato com o juiz, eu acho que é importante, o conhecimento, assim, tu te fazer conhecer, né? Essa aqui é a Rafaela, ela fez esse laudo aqui, né? Ela está interessada, né, em falar sobre o assunto de uma JG, né? Tipo, eu sei que esses tempos eu resolvi um processo que estava rolando há 30 anos já, né? Porque qual foi a questão, né? Era a JG. E tinham que vistoriar 99 casas, e eu fui a 27ª perita nomeada no processo, só para tu teres uma ideia, tá? E aí eles estavam propondo um valor de, acho que na época era 5.700 para fazer todas as vistorias das 99 casas, e aí todo mundo estava declinando. Isso já era uma exceção, né? Porque o valor de vistoria da JG, eu acho que é R$500, uma coisa assim. Eles devem ter somado uma por casa, de repente. Não, aí que foi? Aí eu comecei a ler o processo e tal, e era uma bronca, tipo assim, a perícia em si não era difícil. Tinha que fazer a vistoria das casas, ver as patologias das casas, eram casinhas pequenas, todas padrão. Mas eu li o processo, entende? Sabe? Eram pilhas e pilhas de processo, imagina, 30 anos rolando processo. Aí eu pedi para falar com o juiz. Eu vou falar, porque eu quero entender o porquê que todo mundo está declinando e porquê que, né, vamos tentar chegar num acordo assim de valores, né? Aí eu sentei com ele. Eu me lembro assim, eu fiquei 1h30 com ele no gabinete. E aí eu propus para ele, então vamos fazer o seguinte, por 5.700 eu não tenho condições de fazer esse trabalho ali, que vai me demandar várias idas ao local, né? E ainda em função de ser 30 anos, muita gente já nem mora mais nas casas, né? E tal. Não tem como. Vamos fazer o valor de uma JG por unidade. Aí no bolo, né? Para mim não fica ruim, e a gente tem como argumentar para o tribunal isso aí. E ele topou. Então, às vezes, assim, não é tão fechada essa história da JG, mas depende muito do juiz também, não? Concordar ou não? É bem fechada, né? Mas esse tipo, assim, que eram diversas perícias, porque na realidade cada casa era uma perícia. Exato. É plausível. Uhum. Mas eu acho que o perito fala com o juiz pelo laudo. Eu acho que um bom... Eles não gostam de receber a gente, ó, tá vendo como é que é? Fala pelo laudo, manda uma petiçãozinha. Precisa pelo laudo. Viu? Tá vendo? Vai vir tomar café comigo, Rafaela. Não é que não goste, Rafaela, mas tu vai analisar o laudo. O laudo tá bom, tá ótimo. Se o laudo estiver bom, tá ótimo, tá? Perito maravilhoso é aquele que ele te entrega o laudo, que tu entende tudo, que tu não precisa mais pedir esclarecimentos, não precisa ouvir em audiência, entendeu? É o céu. Mas isso acaba se tornando também uma relação de confiança com o perito, né? Sim, com certeza. Com certeza. De tu poder tomar uma decisão baseado num laudo
onde tu talvez não tenha tantas contestações em relação ao que o perito apontou e tu possa basear a tua decisão nisso daí, né? Quando tu já trabalhaste com o perito, ou quando o perito te é indicado, tu pode confiar. Não, se disse que esse tijolo estava aqui, esse tijolo estava ali, não estava necessariamente, entendeu? Fica mais tranquilo de julgar, com certeza. Com certeza. E para esse pessoal que está começando, Thaís, tá? Assim, eu tenho vários alunos que estão querendo entrar nesse meio de perícia, né? Eu acabei, eu nem sei se tu sabes, eu acabei montando um curso com, assim, falando, em função da experiência que eu, né, muito que eu levei na cabeça, porque quando eu me formei, primeiro, eu nunca tinha ouvido falar em perícia, não sabia nem que arquiteto podia fazer perícia, não sabia que tinha curso de perícia, fui fazer um bem mais adiante, assim, e na faculdade, muito menos, tu escuta que tem essa área de engenharia legal. Eu montei um curso pela escola do IAB, né, para mostrar, assim, o beabá de quem quer iniciar nessa área de perícia. Não sabia. Não sabia? Não. Todos estão me perguntando assim, que vão lá, que se inscreve, porque agora o meio de começar a se inscrever no site do TJ para fazer a JG, né? Tu teria algum conselho, alguma dica para esse pessoal que está começando? O que eles poderiam fazer? Se inscreve no site do TJ, né? E nas áreas de conhecimento específico deles, podem tentar conversar com as assessorias, aceitar as perícias pela JG e se empenhar. Não é porque eu vou ganhar X, um valor quase irrisório, que eu vou fazer um trabalho com descaso, entendeu? Não, ao contrário. Nesses primeiros é que tu tem que efetivamente te empenhar até tu fazeres um nome no mercado. Porque um juiz indica para o outro, muitas vezes, o perito. Essa área eu fiz com o perito tal, entendeu? Então, é super importante eles... Aí, pessoal, dica para vocês, é super importante, que é o que eu já falo também, marcar no currículo qual é a área de atuação e, claro, procurar as varas, né, que tem a ver com a área de atuação específica. Não adianta tu querer te inscrever numa vara criminal para fazer a perícia de patologia, né? Então, isso aí ser claro e objetivo. Muito claro e muito objetivo. No currículo, você está dizendo? Não, estou dizendo no laudo. No laudo, claro e objetivo. Claro e objetivo. Aquele perito que tu tem que interpretar o laudo fica complicado, né? Às vezes. Tá, e tipo, como assim interpretar? Porque o linguajar dele é muito rebuscado, é muito técnico, em que sentido tu falas isso? Ou porque não ficou muito claro nas fotos, nas imagens que ele trouxe, o que ele quer dizer? Todos esses sentidos podem ser olhados dependendo do laudo. Mas ou um perito que fala muito, ou um perito que não diz o essencial, ou um perito que dá várias visões da mesma situação, e daí deixa a parte meia... né? Porque daí cada parte aponta uma das soluções do perito. Ou, às vezes, o perito mesmo que tem problemas na impressora, que o laudo sai meio assim, meio assado. Até isso tem, Um pedaço do laudo não vai. Ou tem alguns peritos que gostam de encher assim, só uma folhinha. Tu faz as perguntas e ele te responde ali mesmo, entendeu? E monossilábico, sim, não. Tipo isso, mais ou menos. Mas daí, quando eu apresento um laudo que está faltando uma parte, está mal impresso, não dá para aceitar ou acaba aceitando isso? Não, daí tu intima o perito de novo, mas daí tu tem que achar o perito. E aí o tempo vai passando, né, Alexandre? E são custos para o Estado também, né? São custos para o Estado, é o processo que demora. Porque primeiro tu vai intimar as partes, a parte vai dizer, o quesito número 2, o perito não respondeu. Aí tu intima o perito, daí o perito fala, daí tu tem que intimar tudo de novo. Não, mas seguiu não respondendo, porque tem peritos também que usam o princípio sabonete, assim, eles não querem se comprometer. Mas o perito tem que se comprometer com a perícia. Claro. Se ele vai ver um vício construtivo, ele tem que dizer, não, essa rachadura é um vício construtivo. Sim. Provavelmente da obra, de uma
ou da obra do lado, ou não é. Isso aí é falta de conservação do prédio. Tu tem que dizer. Se tu não diz isso, como é que o juiz vai saber disso? Exato. Se tu não sabe, como é que o juiz vai julgar? Porque o juiz vai ter que dizer, é vício construtivo, não é vício construtivo. O juiz não pode dizer, talvez seja, talvez não seja vício construtivo. Estou dando um exemplo. Sim, sim. Claro Olha que só. há áreas onde isso é mais difícil, né? Das humanas, por exemplo, é mais difícil. Mas na perícia, especificamente de arquitetura e engenharia, me parece que ela tem que ser bem objetiva. É tipo, assim como tem os engenheiros, arquitetos, enfim, as pessoas que fazem perícia, chama atenção também quando a gente vai ler uma inicial, por exemplo, né? E aí o advogado pega todas assim, aquelas jurisprudências, ou então, segundo fulano, segundo Beltrano, e aí copia, né? Então, assim, a petição inicial dele lá, numa petição que podia ser 3 páginas, né? É um livro, são 50. Eu não sei se ele quer mostrar para o cliente que está pagando caro para ele, né? Olha, aqui, ó, deu uma trabalheira, né? Fiz ali 50 folhas e tal, porque realmente a gente percebe que a enrolação. Outra coisa que eu já vi, assim, como assistente técnica em processos, os peritos que botam 30 folhas de currículo, né? Assim, metade do laudo é o currículo deles, né? Eu até acho que não, tudo bem, tu quer botar o teu currículo para mostrar, né, a tua capacitação, não vejo problema, mas quer bota um currículo resumido, bota embaixo do teu nome, né, ali, ó, eu tenho especialização nisso, nisso e nisso, né? Então são coisas que realmente chamam a atenção, quando me passa, pelo menos, que a pessoa quer enrolar, né, tipo, tanto o advogado com aquele monte de coisa que poderia ser resumido. E vamos combinar, né? Qual é o juiz que vai ler todo esse monte de segundo fulano, segundo Beltrano, vai ler todas as coisas que estão escritas? Tu vai ler o que te interessa, não é verdade? Eu acho que todos atualmente somos premidos pelo tempo, né? Todo mundo pelo tempo. Mas, claro, há pessoas mais prolixas e há pessoas mais objetivas. Isso também é fato. Mas o perito tem que ser muito mais objetivo que qualquer objetivo dentro do processo. O objetivo do processo tem que ser o perito. É uma curiosidade minha, dentro disso do que a Rafaela falou, toda essa... Ok, pode ser prolixo e tal, mas todas essas referências, esse embasamento jurídico que é apresentado antes de ir realmente para a questão técnica, as provas técnicas, o laudo, isso influencia de alguma forma ou é mais um mise-en-scène ali do profissional em relação ao seu cliente? Para o magistrado, faz alguma diferença todas essas citações? Referências? Os dias dos advogados, não dos peritos. Os advogados. Bom, Alexandre, o que eu vou te dizer? Tem casos e casos. Porque a priori, como tu falaste, né? Tu estás com um profissional ali, subentende-se que ele é douto naquilo que ele está apresentando, ou seja, não precisa de tantas provas assim, né? Tantas argumentações, que muitas vezes acabam sendo apenas referências. E eu acho que cai nessa questão da morosidade dos processos, da morosidade das audiências, né? Ou não, ou isso é importante também. Às vezes pode ser importante. Às vezes o advogado pode trazer na petição inicial uma série, por exemplo, de julgamentos similares, né, que facilita a tua vida. Às vezes não, né, Alexandre? Às vezes tem uma série de julgamentos descritos na petição inicial que não tem nada a ver com o caso. Né? Infelizmente, quanto mais evolui a tecnologia, mais tu pode encher as tuas coisas, né? De coisas que não tem nada a ver. Sim. E que, com certeza, ao fim e ao cabo, como diz uma amiga minha, vão atrasar. Porque tu vai ter que, no mínimo, passar os olhos por tudo aquilo para ver se no julgamento tu não está esquecendo de alguma coisa. Né? E aí, ao tempo que tu lerias 3, 4 petições iniciais, tu vai ler uma, meia. E deixa eu te fazer uma Mas outra há casos que trazem muitos elementos para a gente. Sim.
Em relação a... Tu achas que está tendo uma... Eu tenho uma percepção, assim, que eu gostaria de ver a tua. Em relação a resolução de problemas amigavelmente antes de ingressar na justiça. Tu acha que está tendo essa tendência dos advogados a tentar resolver isso, sem levar, vamos dizer... porque tem situações assim que, por exemplo, teve no início da minha vida como perita, eu periciei uma mesa de bilhar, né? Era uma briga de vizinho, entendeu? Então eu fico pensando assim, as pessoas levam esse tipo de coisa para a justiça, para o Estado, né? E aí é mais um processo para ser julgado, sendo que teriam outros processos muito mais importantes, né? Para os juízes se preocuparem do que uma briga de vizinhos sobre uma mesa de bilhar que foi desmontada, né? Te pergunto, tu achas que está tendo essa tendência, vamos dizer assim, de se resolver pequenos casos amigavelmente, ou ainda continua um volume absurdo de processos entrando na justiça dos mais diversos casos? A tendência é a solução dos conflitos antes de judicializar. Uhum. É uma tendência do nosso Estado, do nosso país, e me parece que é até uma tendência mundial. Tentar solucionar por diversos meios, né? Uhum. Inclusive, assim, os sindicatos dos lojistas, temos várias ferramentas de possibilidade de solução de conflitos antes de judicializar a demanda. Mas por exemplo, o nosso Estado é um Estado que gosta muito de demandar. Os gaúchos adoram um processo. Adoram um processo. Entrar na justiça. Vou entrar na justiça. E muitas vezes, Rafaela, o valor da mesa de bilhar não está no que ela vale na loja. Às vezes, aquele objeto tem uma conotação emocional. Ou a rifa dos vizinhos chegou de uma maneira tal que é muito difícil a composição ou a autocomposição. Então, essas pessoas podem se valer de um processo judicial que pode levar aí 1 ano, 2, 3, e eles vão gastar naquele processo 20, 30 vezes o valor da mesa de bilhar, e para seguir brigando pela mesa de bilhar. Acontece. Vira uma questão de honra, não mais do objeto em si. Aquele objeto não tem aquele valor intrínseco mais. O valor dele já é outro. É a minha razão, entendeu? Eu tinha razão. Isso não tem preço. Isso não tem, ainda mais aqui no nosso estado, porque estão lá fora. Não, acontece de tudo. Às vezes os valores são irrisórios. Não está morto quem peleia. A gente já tem esse ditado aí, né? Então, eu gosto de uma peleia. Muito bem, Rafaela e Thaís, estamos indo para o final do programa, Rafaela. Ai, Thaís, muito obrigada. Eu queria muito. Fazia muito tempo que eu estava contigo na cabeça já para te trazer aqui. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo. Quer dizer, não é todo dia que a gente tem uma desembargadora no programa, né, Alexandre? Então, assim... Olha... viu só que chique. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela tua presença. Tá, obrigada. Eu que agradeço. Em nome da rádio também quero agradecer a nossa convidada, a desembargadora do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça, Thaís Coutinho de Oliveira. Thaís, muitíssimo obrigado. A gente sempre falou, como a Rafaela falou no início do programa, do outro lado da situação, né? Então, trazer a visão do magistrado, trazer a visão de quem julga, só valida tudo que a gente falou até hoje, da importância desse trabalho, da perícia. Então, muitíssimo obrigado por ter dedicado esse tempinho aqui para nós. E tá em casa aqui na Rádio Arquitetura, sempre que quiser participar ou trazer alguma novidade para compartilhar com os nossos ouvintes, fica à vontade, tá bom? Muito obrigada, Alexandre. Prazer. Muito bem. E, Rafinha, muito obrigado também. Rafaela, parabéns pelo programa. Acho que o programa cada vez mais cumprindo aí o seu papel, que é trazer diferentes visões, né? Ainda mais de uma desembargadora. Eu acho que hoje foi um programa bastante especial. Rafaela Ritter,
Thaís Coutinho, desembargadora do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, muito obrigado. Beijo, bom final de semana, até quinta. Até quinta-feira, desconectando aqui a Rafa, também a desembargadora Thaís Coutinho de Oliveira. Foi mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, falando sobre a perícia pela visão do magistrado, apresentação da arquiteta urbanista Rafaela Ritter, que hoje conversou com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Thaís Coutinho de Oliveira. E é claro, você acompanha aí essa entrevista assim que encerra, já fica disponível no Face e no YouTube, e na próxima segunda-feira disponível também nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Agora 10h07, a gente encerra essa transmissão, lembrando que daqui a pouquinho, às 10h30, tem o programa de Carona na História com a arquiteta urbanista Verônica de Benedetti, também ao vivo aqui na Rádio Arquitetura, a rádio das mentes criativas.